muito bem, muito bom dia, meus caros. Estamos aqui nesta segunda-feira, né? E eu espero, na verdade, eu não só espero, como realmente desejo, né, que vocês estejam muito bem, né? Bom, antes de conversar com vocês sobre o assunto de hoje, né? Eu só quero dar um recadinho que eu costumo dar aqui, quer dizer, para quem está chegando aqui no canal, para quem chegou nos últimos dias, né? Assim, não deixem de ouvir o áudio que está fixado lá, né? A mensagem que está fixada lá no início, no que é exatamente é o primeiro áudio aqui do canal. Por quê? Porque eu explico algumas questões aí simples, tá? Que vão ajudar vocês a aproveitar melhor os meus áudios, tá bom? Muito bem. Bom, nesse final de semana, me fizeram uma pergunta muito interessante, muito sugestiva, tá? É, a Gleice, né, me perguntou assim lá no Instagram, né? Ela escreveu assim: professor, eu devo me atrever a ler a Divina Comédia do Dante Alighieri, mesmo não sendo uma leitora experiente? Bom, então vejam. A pergunta dela é, é, merece uma reflexão, tá? Não só pelo tema da pergunta, tá? Mas também pela forma como a pergunta é feita. Então vejam que ela não usa o verbo, ou melhor, vejam que ela usa o verbo atrever-se. Né? Atrever-se. Bom, e qual é assim o significado mais comum do verbo atrever-se? Né? Bom, é ter coragem, né? É ter ousadia, é ter audácia, né? Ou seja, atrever-se é se arriscar, né? É se aventurar, é ousar fazer alguma coisa. Bom, e é curioso, não é? É curioso que a gente use esse verbo, exatamente esse verbo, né? Quando o que você quer dizer, na verdade, é só se você deve ou não começar a ler a Divina Comédia. Né? Quer dizer, nós poderíamos aí com facilidade mudar a pergunta da Gleice. Né? Quer dizer, ao invés de ser eu devo me atrever a ler a Divina Comédia, poderia só ser assim, quer dizer, eu devo começar a ler a Divina Comédia? Bom, mas não foi o verbo que a Gleice usou. A Gleice usou o verbo atrever-se. Né? Bom, isso é um exemplo claro, né, de como a gente se comporta diante de uma obra clássica. Né? Quer dizer, é como se um clássico exigisse de nós uma grande coragem. Né? É como se ler um clássico exigisse de nós uma ousadia aí rara, né? Incomum. Quer dizer, a audácia, né? A audácia de fazer alguma coisa que talvez esteja aí acima das nossas forças. Né? Ou seja, é como se a Gleice tivesse me perguntado, professor, eu devo me aventurar, né, a penetrar na selva do Dante, né? Quer dizer, ou será que eu devo me aventurar a escalar esse pico, né? Esse pico tão alto, tão difícil da Divina Comédia? Vejam, nós não devemos nunca ter receio de, de, de penetrar no que nós poderíamos chamar de alta literatura. Tá? E, inclusive, eu não acho que esse seja o caso da Gleice, porque ela não está com medo, ela não está com receio. Né? Quer dizer, ao contrário, quer dizer, ela sabe que é uma tarefa que vai exigir dela um esforço para o qual talvez ela
não se sinta preparada, não é? Mas vejam, é perfeitamente normal que a gente experimente esse tipo de indecisão, que a gente se sinta assim como a Gleice. Né? Bom, então o que eu respondi para ela? Né? Quer dizer, eu disse para ela, de maneira resumida, o que eu vou contar aqui para vocês agora, porque eu acho que essa pergunta da Gleice e a minha resposta certamente servem a muitas outras pessoas, tá? Então vejam, quando eu tinha lá os meus 20 anos, né? E eu tinha acabado o semestre da faculdade e as férias de verão, então, tinham começado, né? E, bom, eu não me lembro mais ou menos o ano, eu realmente não tenho certeza, mas eu tomei a decisão de ler a Divina Comédia, tá? E também não me lembro por quê, não me lembro o motivo de ter tomado essa decisão. Mas eu me lembro de que eu já havia tentado começar a ler algumas vezes a Divina Comédia. Por quê? Porque na biblioteca do meu pai, ele tinha lá uma edição linda desse poema. Tá? Era uma edição bilíngue, italiano, português, e eram volumes grandes, né? E tinham ilustrações do Gustavo Doré, né? E também tinham algumas notas, né? E as notas iluminavam um pouco os trechos que pareciam mais aí difíceis, tá? Mas assim mesmo, né? Eu vi que se eu realmente pretendia ler o poema do começo ao fim, né, e não ficar lá só tentando ciscar alguma coisa aqui e ali, bom, eu tinha que me preparar de alguma forma, né? Quer dizer, eu tinha que fazer eu ia enfrentar uma leitura que talvez estivesse além das minhas forças, né, de leitor aí mediano, né? Bom, então o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Bom, eu arrumei outras 3 traduções da Divina Comédia na biblioteca que eu frequentava lá na minha cidade natal. Né? E depois, andando pelos sebos aqui em São Paulo, eu achei uma outra edição que era uma tradução em prosa da Divina Comédia. Tá? Não me lembro quem era o tradutor, e, sinceramente, não me lembro os tradutores dessas edições. Tá? Inclusive porque elas nem ficaram comigo, quer dizer, eu peguei elas emprestadas durante um período de tempo lá no gabinete de leitura Rui Barbosa. Né? Bom, nessa época eu morava com a minha bisavó, né? E eu tinha lá um quartinho lá na casa dela, que ela tinha deixado eu usar como uma espécie de uma saleta de estudos. Né? Então eu tinha lá uma estantezinha com alguns livros, né? Tinha uma escrivaninha. E o que eu fazia então? Bom, todos os dias, na mesma hora, né, eu sentava na escrivaninha, abria a edição da biblioteca do meu pai e começava lendo um canto em italiano. Tá? Em italiano. Agora vejam só, eu não sabia italiano. Não sabia. Eu era muito atrevido, entendeu? Porque eu não sabia nada de italiano. Quer dizer, eu se sabia alguma coisinha, assim, mas não me lembro bem, não me lembro bem. Né? Mas eu tentava ler e tentava captar aí, né, o som das palavras, né, tentava captar o ritmo dos versos, né, tentava até mesmo entender algumas palavras, né, enfim, eu, eu agia com ousadia, né, exatamente a ousadia que a Gleice usou na pergunta dela. Tá? Então, eu lia um canto inteiro assim. Tá? Bom, e aí depois eu ia ler as traduções. Né? E lia uma depois da outra.
canto a canto, né? Bom, e algumas vezes, né, nos trechos que pareciam aí, por algum motivo, estranhos, né? Quer dizer, trechos em que a tradução parecia estranha, né? Quer dizer, eu pegava aí, voltava lá para o original. E depois voltava para as traduções, né? E assim eu fui fazendo um trabalho meio que de detetive, né? Meio de leitor intrometido, né? Meio de leitor atrevido, né? E eu fui vencendo os cantos, né? E alguns dias eu vencia 2, 3 cantos, né? Da Divina Comédia. E fui lendo, fui lendo, né? Quer dizer, é claro que tudo se complicou muito quando eu cheguei aí no, na terceira parte, né, que é o Paraíso, que é a parte final, né, e que eu realmente, na minha opinião, é a parte mais complicada. Né? E é complicada porque o Dante aí usa realmente alta teologia, né, naqueles versos. Né? E quando eu cheguei no Paraíso, eu me lembro até de ter pesquisado um pouco algumas questões e me lembro de que eu descobri em algum lugar aí uma tradução parcial de alguns cantos do Paraíso. Tá? Era uma tradução feita pelo Haroldo de Campos e era um livrinho que era uma brochura do Instituto Italiano de Cultura aqui em São Paulo, né? Em que o Haroldo traduziu, acho que são 5 ou 6 cantos do Paraíso que ele considerava como os mais difíceis, tá? Bom, então, e assim, quer dizer, muitas vezes tropeçando, muitas vezes com grande dificuldade, eu consegui chegar até o final, tá? Bom, e como diz o Dante, né, quer dizer, no final do poema, eu pude ver, né, muitas vezes, né, o amor que move o sol e as estrelas. Né? Por quê? Porque é um poema realmente magnífico. Né? É uma obra que vale todos os nossos esforços. Todos os nossos esforços. Né? Bom, uns 15 ou 20 anos depois, eu devia estar aí com os meus 40 anos, quer dizer, eu voltei a ler a Divina Comédia. Né? Bom, mas aí é uma outra história, é uma outra história. Tá? E claro que em 20 anos a gente muda muito, a gente, se você cuidou da sua vida intelectual, em 20 anos, bom, você é um outro leitor, né? Muito mais preparado, né? Muito mais maduro. Né? Agora, o importante que eu quero deixar hoje aqui para vocês é isso, quer dizer, vocês devem ser atrevidos. Né? Quer dizer, sejam ousados, não tenham medo. Né? Agora, não leiam de qualquer jeito, quer dizer, procurem sempre ter em mãos boas ferramentas de leitura. Né? Quer dizer, não só em termos de traduções que vocês possam aí ler, né, e comparar, né, mas também procurem olhar o original, né, e tenham dicionários, enfim, usem as ferramentas que forem possíveis, né, quer dizer, para fazer com que a leitura flua um pouco melhor. Né? Então, agora vejam, é claro que todos nós temos aí limites, né? Claro, todos nós temos limites. Eu não me atreveria, né? Nem mesmo hoje, com 60 anos, eu não me atreveria a ler russo no original, tá? Por quê? Porque isso ia exigir de mim dominar um outro alfabeto, tá? E hoje, aos 60 anos, quer dizer, eu tenho outros interesses, tenho outras preocupações, compreendem? Né? Enfim, quer dizer, eu nunca quis superar esse meu limite. Tá?
Agora, isso é perfeitamente normal, isso é perfeitamente aceitável. Né? Quer dizer, ninguém precisa saber tudo. Né? Agora, vejam, mesmo assim, quer dizer, né, isso, o meu exemplo né, não deve servir para quem quer ser ainda mais atrevido né, e aprender uma língua completamente diferente da nossa, né, das nossas línguas ocidentais. Né? Quer dizer, se a sua ousadia for essa, faça, vá em frente. Porque o que mais nós precisamos é isso mesmo. Nós precisamos de bons leitores, de leitores que tenham o desejo de se aventurar, de leitores que não tenham medo né, de enfrentar nenhum perigo. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, um bom início de semana para vocês e até amanhã sem falta. Um grande abraço, hein? Tudo de bom.